E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Sabe aquele momento em que a gente entra numa sala de exame, vê aquela máquina gigante, super moderna, cheia de luzes e pensa, nossa, a tecnologia resolve tudo? Pois é. Hoje a gente vai falar sobre um pilar absoluto da medicina moderna, os exames de imagem. Eles são essenciais, claro, nos dão visões que antes eram impossíveis, mas olha, eles não são imunes a falhas de jeito nenhum. Aquela ideia de que a máquina faz todo o trabalho perfeitamente sozinha é um mito. E a gente precisa desconstruir isso para entender de verdade como nossa saúde funciona nos bastidores. Então, vamos mergulhar nisso. Existe essa percepção super comum de que equipamento de última geração é garantia absoluta de um resultado perfeito. Só que não é bem assim. A realidade que o nosso material de hoje revela quebra totalmente essa ilusão. Por mais que existam protocolos médicos extremamente avançados, erros acontecem. E esses erros podem comprometer feio a qualidade da imagem, atrapalhar o trabalho do médico e, num cenário pior, levar a um diagnóstico completamente equivocado. A tecnologia é maravilhosa, sem dúvida nenhuma, mas o ecossistema em volta dela é profundamente humano. Para organizar a nossa conversa, a gente vai passar rapidinho por estes 6 pontos principais. 1. A ilusão da máquina perfeita. 2. O antes, que é a base do exame. 3. O durante, focando na execução técnica. 4. O após, onde rola o diagnóstico final. 5. Os fatores sistêmicos e humanos. E para fechar, 6. A cultura de segurança. Compreender esses temas é a rota mais direta para entender como a saúde se mantém segura. Vamos começar pelo nosso primeiro tópico, a famosa ilusão da máquina perfeita. Muita gente acha que o exame de imagem é só a máquina ali trabalhando, né? Mas na verdade é um fluxo colaborativo enorme. O exame não acontece só no momento daquele clique. Ele é uma jornada cronológica dividida em 3 fases claras, antes, durante e após a realização. E o material-fonte destaca muito bem que existem vulnerabilidades claras em cada uma dessas etapas. Vai desde o exato instante em que o médico assina o pedido do exame até o momento em que o laudo final é entregue. Beleza, vamos focar agora na nossa segunda parte, o antes, a base do exame. Sabe a recepção e toda aquela parte administrativa? Elas funcionam como uma verdadeira ameaça invisível. Pensa comigo. Uma simples etiqueta trocada na hora de fazer a ficha é tão perigosa quanto a máquina dar pau no meio do procedimento. E isso ilustra muito bem a diferença gritante entre um processo falho e o processo ideal. Pedidos com letra ilegível ou usar só o primeiro nome como identificador pode literalmente levar o técnico a fazer o exame na pessoa errada. É loucura, né? O jeito certo exige comunicação clara e pelo menos 2 identificadores diferentes para evitar qualquer desastre logo de cara. E tem mais. A própria pessoa que vai fazer o exame tem um papel vital nessa fundação. Chega a ser irônico pensar que um tomógrafo que custa milhões de dólares pode ficar completamente inútil só porque alguém ignorou as orientações e comeu um pequeno lanche horas antes de sair de casa. Não seguir o preparo, tipo pular o jejum para a ultrassom, ou não fazer o preparo intestinal para uma colonoscopia virtual, simplesmente arruína a visão das estruturas lá dentro. Resultado, o exame fica tecnicamente inviável e tem que ser remarcado. Agora a gente avança para o tópico 3, o durante, a execução técnica propriamente dita. É aqui que a interação frente a frente entre o profissional e o equipamento atinge o ponto máximo. A configuração técnica é o que manda. Um posicionamento errado já distorce a anatomia. E se errar os parâmetros da máquina, tipo aquilo voltagem num raio-x? A imagem pode ficar muito escura ou muito clara. E o pior nem é a imagem ficar feia. O perigo é que isso pode aumentar sem necessidade a dose de radiação que o corpo vai receber. Numa ressonância magnética, escolher a sequência errada pode literalmente esconder o problema que se estava procurando. Tem um conceito na radiologia que é fascinante, chamado de artefatos. E não estamos falando de objetos de museu. Artefatos são basicamente mentiras visuais. São borrões ou manchas causadas por movimento, metal ou falha da máquina, que acabam imitando doenças que não existem. Para vocês terem uma ideia de como isso é sensível, o simples ato de engolir saliva, respirar na hora errada ou dar um pequeno espirro pode criar distorções tão grandes que o diagnóstico fica impossível e aí lá vamos nós repetir todo o processo de novo. Outro ponto técnico fortíssimo é o uso de meios de contraste. Aplicar contraste tem seus riscos, desde uma alergia chata até problemas renais graves se não houver uma investigação antes. Por causa disso, a comunicação humana entra como uma ferramenta de segurança que não tem preço. Quando o profissional explica as coisas de forma clara e empática, a pessoa entende, respeita os comandos de respiração, fica paradinha e o procedimento rola de um jeito super fluido e seguro. Avançando um pouco, chegamos ao tópico 4, o após, o momento do diagnóstico final.
A máquina termina o escaneamento, você vai para casa, mas os bastidores continuam a mil. Antes mesmo do médico colocar os olhos no exame, essas imagens têm que trafegar por sistemas de TI super complexos. E olha, falha no processamento, imagem que é salva no lugar errado, ou perda de dados no sistema do hospital podem até parecer probleminhas de informática de rotina, mas na prática essas falhas causam atrasos absurdos em diagnósticos que poderiam ser urgentes. E, finalmente, a imagem aparece na tela do médico. E aqui a gente bate de frente com fatores que são puramente humanos. Imagina a situação. O cansaço acumulado por conta de um sistema sobrecarregado, a pressão de ler um volume enorme de laudos por dia e ainda por cima pegar casos complexos. É a tempestade perfeita para o viés cognitivo acontecer. Nessas horas, uma lesão bem sutil pode passar batida ou ser lida do jeito errado. É por isso que processos de revisão rigorosos e buscar uma segunda opinião não são frescura, são essenciais. Isso já nos puxa direto para o tópico 5, os fatores sistêmicos e humanos no nível mais amplo. Para entender a raiz verdadeira de tudo isso que a gente discutiu, não dá para olhar só para o erro isolado daquele dia. A gente tem que examinar o ecossistema de trabalho. Um dos conceitos mais importantes mencionados no texto é o princípio ALARA. A sigla vem do inglês e a regra prática é manter a dose de radiação tão baixa quanto seja razoavelmente possível. Evitar ficar repetindo o exame não é só questão de ser rápido, é uma prioridade gigantesca de proteção. Cada erro que força um novo exame vai totalmente contra essa regra. Sabe de uma coisa? Os erros não caem do céu. Eles nascem de problemas sistêmicos que a gente mal vê. Equipamento descalibrado, rodando sem manutenção preventiva e só uma bomba relógio. Agora junta isso com uma equipe lidando com carga horária maluca, fadiga e sem treinamento frequente. A chance de dar algo errado dispara. Profissionais exaustos operando máquinas desreguladas são, com certeza, o maior risco que pode existir dentro da área da saúde. O que nos traz ao nosso último tópico de hoje, a cultura de segurança. Então, diante de tantos buracos e vulnerabilidades possíveis, qual é a saída? O ponto crucial é focar de vez nas soluções, e a resposta da indústria da saúde é criar uma cultura de segurança forte. Como eles fazem isso? Com checklists bem definidos e processos padronizados, meio parecido com a aviação, sabe? Educação continuada constante para a equipe não enferrujar, e no coração de toda essa operação o papel vital dos técnicos e tecnólogos que estão ali na linha de frente garantindo que tudo funcione como um escudo contra esses erros. O nosso material-fonte traz uma citação que eu achei fantástica. Ela diz: errar faz parte do processo humano, mas na saúde, o compromisso deve ser com a prevenção, a segurança e a excelência. Isso resume brilhantemente a mentalidade. Reconhecer que a gente é humano e pode falhar é o primeiro passo, mas na área médica, a prevenção é inegociável. A excelência no atendimento não vem de fingir que as falhas não existem, mas de construir sistemas inteligentes que bloqueiam o erro antes dele causar qualquer dor de cabeça de verdade. E com isso, a gente chega a uma reflexão muito bacana para fechar a exploração de hoje. Com a tecnologia evoluindo nessa velocidade absurda, cheia de inteligência artificial lendo imagens, o elemento humano ainda vai continuar lá, no centro de tudo. Então fica a pergunta: como é que nos próximos anos a saúde vai conseguir encontrar o ponto de equilíbrio perfeito entre a nossa inevitável fragilidade humana e essas inovações cada vez mais autônomas? É uma provocação e tanto. Bom, a gente espera que a análise de hoje tenha jogado uma luz nova e desmistificado um pouco os bastidores dos diagnósticos por imagem. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima!